Pessoal, vamos falar finalmente sobre Duna. Que ótimo, eu estava empolgadão com esse filme. Realmente o filme é muito bom. Vocês sabem, eu sou um fã de Duna. Duna, para quem não sabe, é o nome de uma série de livros do Frank Herbert. O primeiro livro da série se chama Duna, e depois tem o Messias de Duna, os Hereges de Duna, os Filhos de Duna. Tem um monte de livros em sequência. Ali são 6 livros no total, né? A história escrita desse universo dele aí. É um livro de ficção científica que mistura alguns elementos de magia e principalmente tem uma coisa muito legal, assim, de anos 70, de você expandir sua mente, usar drogas para expandir a mente, que é uma coisa que na época realmente o pessoal levava isso a sério, né? Aquele papo que a gente só usa 10% da mente, e aí tem que usar uma droga para expandir a mente. É muito legal essa história. Bem típico dessa época. Mas enfim, é um livro que eu gosto muito, é um livro que já tentaram fazer filme dele 4 vezes ou 3 vezes, dependendo de como você conta, porque teve uma vez que falhou, que eles tentaram fazer, parou no meio do caminho. Foi a primeira vez, em 1971, com o Jodorowsky, e depois teve mais 3 vezes que eles chegaram até o final, mas não ficou muito bom o resultado. Essa última agora, do Denis Villeneuve, é ótima, tá excelente essa adaptação, pelo menos até aqui. Então, vamos à minha crítica depois da vinheta. Com relação a spoilers, eu vou fazer uma primeira parte desse vídeo sem dar spoilers, falando só sobre a forma geral do filme, coisa e tal, e o que eu achei do filme de forma geral. E depois, quando eu for começar a dar spoilers, eu vou falar aqui, ó, agora eu vou dar spoilers do filme. Eu não vou dar spoilers aqui da parte 2 do filme, porque lembra, eu já li os livros todos, eu sei o que acontece vários milhares de anos no futuro desse universo aí, e tem várias reviravoltas impressionantes nessa história toda, um monte de gente que é mocinho vira bandido e vice-versa. É muito legal a história. Mas então eu não vou falar, não vou dar spoiler lá pra frente dessa história, eu vou dar spoiler só do que já passou desse filme. Então se você não viu o filme ainda, cara, vai ver, vale a pena, é muito legal o filme. Se você já viu, então fica comigo aqui até o final, a gente vai falar sobre isso, né? Pode deixar, se você não viu o filme ainda fica comigo mais um pouquinho, porque eu vou avisar no momento que eu vou começar a falar os spoilers, né? Pois bem, então teve essa primeira tentativa do Jodorowsky em 1971, em 1984 teve o filme do David Lynch, foi o primeiro que ficou pronto, a primeira tentativa de fazer, ficou um filme longo de 3 horas, é legal, não é ruim, eu não acho que seja ruim, assim, dado a tecnologia da época, a capacidade de efeitos especiais da época, eles fizeram o melhor possível, então assim, foi legal, contou a história, mas a questão toda é a seguinte, o grande erro que eu acho do David Lynch ali, né, ele teve alguns erros ali, né, mas o principal deles foi justamente tentar condensar a história num filme só. O primeiro livro é muito grosso, é muito grande, não é pequenininho não. Então, no que ele tentou condensar o livro todo num filme só, ficou um filme enorme e um filme que é todo corrido, que se você lê o livro, você até entende o que está acontecendo, porque você sabe, né? Ah, não, isso aí é aquela cena, tal, assim, coisa e tal. Mas se você não viu, não leu o livro, não sabe da história, você fica perdido em determinado momento. E aí ele acaba recorrendo a muita narração, né? Eu vou mostrar aqui só por curiosidade, alguns trechinhos do primeiro filme, né? Você vê, ele começa aqui com uma longa exposição, explicando as coisas que acontecem, não sei o que lá. Olha só, 10 minutos de filme e tá uma voz falando, não, e tem isso, e tem aquilo, e tem mais aquilo outro, e tem as casas, e tem o rei, e tem o imperador, e não sei o que lá. Então, assim, fica meio cansativo, porque é uma narração, o cara tá explicando o livro para você. Nesse vídeo agora, de 2021, não tem isso. Tem até uma pequena explicação, mas é rápida, e a maior parte das coisas é bem natural, a forma como você aprende ela no filme, né? Não fica essa grande exposição. Eles aqui mostraram aqui, não se preocupe, isso não é spoiler, tá? Eles mostraram aqui um ser da guilda espacial, que aliás nem aparece nesse filme novo do Denis Villeneuve. Eles adiantaram, eles mudaram algumas coisas na história, mas não tem jeito, gente. Um livro desse tipo não tem como você adaptar 100% para a história na televisão, né? Tem que ter alguma alteração ali, né? E o grande problema foi esse. Você corre com a história muito rápido, de forma que, no início, até metade do filme aqui, ele vai bem, ele vai no ritmo que você consegue entender, né? Mas mais pra frente a coisa realmente fica bem complicada e é difícil de entender.
Aliado a isso, você tem a questão dos efeitos especiais, né? Eu vou mostrar um trechinho pequenininho aqui, eu espero que não caia por copyright esse ponto. Esse aqui, sim, o Jean-Luc Picard tá no filme, o Sir Patrick Stewart estava lá, ele é o mestre de armas do Paul Atreides no filme, né? E aqui ele tá fazendo a briga aqui com o Paul. Not sorry enough. Meio constrangedor esses efeitos especiais, né? Mas, gente, isso aí é 84, olha só. Se você vê essa mesma cena no filme atual, é muito mais bem feita, muito mais acabada e coisa e tal. Enfim, uma outra coisa que eu quero chamar a atenção só é que nesse filme, o Paul Atreides, que é o filho do Duque Leto Atreides, que é o personagem principal desse filme, desse primeiro livro, né? Ele aqui é um rapaz mais forte, mais encorpado e coisa e tal. E muita gente pode achar que nesse filme novo agora, do Denis Villeneuve, ele usou o... como é que é o nome do ator? O Timothée Chalamet, que é um garotinho bem esmiliguido ali, bem fraquinho, assim, coisa e tal. Dentro pode achar que isso aí tem lacração, mas não. Isso aí tá mais de acordo com o livro do que nesse caso, porque o personagem do Paul Atreides, realmente, no livro, ele é um garoto muito fraco, ele é um garoto que tem muito problema, ele é cheio de dúvidas e coisa e tal. Ele é pintado como uma pessoa fraca no livro, e aí a história do livro é a superação dele, ele vai se tornar é o herói do filme, né? Então, no final das contas, não tem lacração aqui, isso realmente faz parte do livro original, né? Outra coisa que você pode achar que é um problema desse tipo é porque logo no início, isso eu vou falar, mas não chega a ser um spoiler isso, porque é uma coisa que já está na história do livro. Vocês sabem, né? Duna é o nome de um planeta, Arrakis então é um planeta desértico, só tem areia ali, coisa e tal, e o pessoal das casas imperiais lá explora esse planeta, né? Tira a especiaria, que é alguma coisa que eles tiram dessa areia, que é uma droga, que necessária para viagens interestelares. Repara que não é o combustível da nave interestelar. A nave interestelar tem uma outra coisa de combustível lá. Mas o navegador da guilda espacial, para poder guiar a guilda espacial, guiar a nave, ele precisa usar essa droga, essa especiaria, para ele conseguir ver onde vai a nave dele, senão ele não consegue fazer plotar a trajetória, coisa e tal. Então, no final das contas, esse é o recurso escasso desse mundo, a especiaria é a coisa mais importante. E os Fremen, se você olhar para eles, você vai ver que eles têm... Tá vendo? Tudo com coisa árabe, com motivos árabes e coisa e tal. Você pode falar que isso aí é lacração, coisa e tal. Mas olha só, é exatamente assim no livro. E até o próprio autor do livro, Frank Herbert, falou realmente que essa situação era com base nos povos árabes. Na época, 1960, você já tinha uma parte dessa coisa do petróleo, né? A grande crise do petróleo aconteceu, na verdade, nos anos 70, mas em 1960 você já tinha tensões ali, né? E já havia essa ideia de que, na verdade, os Estados Unidos, ou o mundo ocidental, estava explorando o óleo do Oriente Médio, né? Roubando o petróleo do Oriente Médio, e deixando a população de lá na pobreza. Então, os Fremen são baseados nos árabes, sim, e a ideia do livro é essa, mas tem uma reviravolta muito legal mais para frente, não vou entrar aqui para não dar spoiler, né? Então isso aqui, você pode achar que não tem lacração, é muito legal, está muito bem estruturado no livro essa história, né? Além dessa versão do David Lynch de 84, teve ainda uma série nos anos 2000, pelo John Harrison, que fez uma série, então não foi um filme, foi uma série, várias temporadas e coisa e tal, ficou muito melhor também, porque, como eu disse, o grande problema lá do David Lynch, lá em 84, mais do que o problema de efeitos especiais, foi a pressa, foi ter que correr com as coisas para chegar no fim do filme. Dá para entender porque ele fez isso justamente pela falha do Jodorowsky em 71. O Jodorowsky tentou fazer um negócio muito legal, acabou o dinheiro, ele acabou não conseguindo chegar até o final do filme. Então o David Lynch ficou com medo de acontecer a mesma coisa. Ele começou a gravar até num ritmo legal, mas de repente ele viu que o dinheiro ia acabar, se ele continuasse daquele jeito, ia ter um filme de 18 horas de filme e não ia conseguir chegar lá, aí ele apressou a coisa, ficou realmente um pouco... tem alguns pontos realmente ruins, bem apressados no filme do David Lynch. Tem outros problemas ali também, que eu vou falar mais na parte dos spoilers mais adiante, mas que o grande problema foi esse, foi a pressa, né? Então, nesse filme agora, os personagens principais são justamente
O Duque, o Leto Atreides, que é o pai do Paul Atreides, ele é interpretado pelo Oscar Isaac. O próprio a Lady Jessica, que é interpretada pela Rebecca Ferguson, os dois estão excelentes no papel. E, lógico, o Paul Atreides, que é o filho do Leto Atreides, que é o personagem principal dessa história toda. E a quarta personagem central nessa história, que é a Shani, que é uma Fremen, que, na verdade, nessa parte do filme, nessa primeira metade do livro, ela aparece relativamente pouco, tá? Só lá mais pra frente que ela vai aparecer no filme, e ela não faz muita coisa ainda neste filme, mas certamente ela vai ter um papel muito importante mais adiante na continuação, no fechamento do primeiro livro, né? Então é isso daí. Dando uma história geral, uma pincelada geral ainda, sem dar spoiler do livro e do filme, você tem o planeta Arrakis, que é um planeta duna, né, que é todo deserto e coisa e tal, onde eles tiram a especiaria, e em determinado momento esse planeta ele é controlado pelo Barão Harkonnen, pelo Barão Vladimir Harkonnen, e o Imperador decide trocar e botar o Paul Atreides, desculpa, o Leto Atreides, tirar o planeta do Harkonnen e dar para o Atreides, e isso que desencadeia todo o filme, os Atreides, né, o Leto, o Paul e a Lady Jessica indo lá para Duna, e aí que desencadeia toda a história, né? Pois bem, então é isso. O filme é muito legal, vale muito a pena, a adaptação tá muito boa, não tem lacração, eu espero que a parte 2 continue nesse ritmo, né? Até aqui tá muito bem feito, a fotografia excelente, as atuações muito bacanas também, principalmente do Timothée Chalamet e da Lady Jessica, da Rebecca Ferguson. São excelentes as interpretações deles e realmente eu acho que vale a pena ver esse filme, né? Enfim, vamos agora à parte com spoilers. Eu vou falar agora sobre o filme em si, sobre o plot do filme, o que acontece. Então, se você não viu o filme ainda, obrigado por sua audiência, dá o seu like aí, se inscreve aqui no canal e deixa para ver o resto desse vídeo, depois de você ver o filme, que você vai ter mais informações aqui, né? Então, pois bem, como eu expliquei para vocês, o fato de ter o planeta de areia, onde tem os vermes lá que tiram especiaria e coisa e tal, isso já é conhecido já do plot normal do filme, e também já se sabe que é essa troca, né? Você tem a Casa Harkonnen, que gerencia o planeta de Arrakis, o planeta Duna, e é trocado pelo Imperador pela Casa Atreides, né? Mas já no filme você já fica sabendo o motivo, e o motivo é o mesmo nos livros. A ideia é que os Atreides eles estão ganhando força, eles são uma casa que ganha cada vez mais apoio, porque o Duque Leto é um cara muito inteligente, é um cara muito justo, então tem várias outras casas nobres que estão alinhadas aos Atreides, e o Imperador, como é que é o nome dele mesmo? É o Padishah Emperor Saddam IV. Esse é o nome do Imperador. Ele começa a se sentir ameaçado pela Casa Atreides. Então, e a Casa Atreides e a Casa Harkonnen são inimigas. Então ele bola esse plano junto com o Barão Harkonnen. Ele fala o seguinte: se a gente for atacar os Atreides lá no planeta deles, no planeta Caladan, eles estão muito fortes lá, a gente vai perder, vai ficar feio, não podemos atacar ele diretamente lá. O que nós vamos fazer? Eu vou oferecer para eles Arrakis, então eu vou tirar os Harkonnen, vou botar os Atreides em Arrakis, e daí... Mas eles vão estar enfraquecidos, porque eles acabaram de mudar de planeta e coisa e tal, tá aquele negócio de mudança e coisa e tal. E aí, neste momento, as forças dos Harkonnen atacam para destruir a Casa Atreides e matar todo mundo. E ao mesmo tempo, o Imperador ele vai colocar os soldados dele, os Sardaukar, para ajudar os Harkonnen a matar todos os Atreides, né? Mas ninguém pode saber disso, porque lembra, tem várias outras casas que são alinhadas aos Atreides. Então, vai fazer de conta que foi uma briga entre Harkonnen e Atreides, né? E os Atreides vão aceitar o Arrakis, porque vão aceitar essa mudança, porque eles são gananciosos, eles querem a especiaria, eles querem pegar o planeta, dá muito dinheiro o seu gestor de Duna, então eles vão por isso, né? Só que logo no início a gente percebe, na conversa lá do Duque Leto com o filho dele, aqui é o momento em que eles passam a coisa do planeta para o outro, né? Coisa e tal. Mas logo a gente sabe, na conversa do Duque com o filho dele, que ele sabe disso, ele sabe que é uma armadilha. Ele sabe que ele está indo, que ele vai ser atacado pelos Harkonnen e coisa e tal. Só que é o que ele fala, ele não tem alternativa. No livro ele explica um pouco melhor isso, tá? Ele não tem alternativa. Se ele ficar no planeta também, ele vai ficar fragilizado da mesma forma.
a única alternativa é ir em frente, enfrentar e tentar ganhar mesmo nessa condição adversa. Então é por isso que ele aceita, mesmo sabendo que é uma armadilha, mesmo sabendo que eles estão indo para uma armadilha, né? E daí eles vão para lá e, de fato, logo em seguida, né, eles mal chegam lá, eles são atacados pelos Harkonnen, e de fato os Harkonnen conseguem matar o pai do Paul, matam o Luke, o Duque, né, o Leto, e porém eles não matam nem a Lady Jessica, nem o Paul, porque eles, o Barão Harkonnen prometeu a Bene Gesserit que não mataria eles. Então isso está bem também de acordo com o que é o livro. No filme ele também promete isso a ela, e ele fala, não vou matar diretamente, mas vou jogar eles no meio do deserto, e aí no deserto eles vão morrer sozinhos, então não tem problema, eu não quebrei minha promessa para as Bene Gesserit. Para quem não sabe dessa história, você já viu o filme, já sabe dessa história, mas a Bene Gesserit é tipo uma ordem de, talvez, bruxas. Acho que é uma boa explicação, uma boa descrição, né? Que a Lady Jessica, que é a mãe dele, faz parte dessa... Essa aqui é uma das emissárias lá das Bene Gesserit. Mais pra frente aqui tem uma cena muito interessante com a Lady Jessica e a Madre Superiora lá das Bene Gesserit e o Paul. E é realmente uma coisa bem interessante essa história. Então... elas estão também por trás desse plano do Imperador, tá? Elas sabem também disso. Só que elas pedem para não matar a Lady Jessica e o Paul, justamente porque eles são protegidos dela, né? Pois bem, então essa é a forma geral do filme. Eu não vou ficar descrevendo cada item que aconteceu aqui, porque isso daria um filme muito longo, um vídeo muito longo. Você já deve ter visto o filme, né? Tem toda a parte aqui das lutas. Olha só como é que o escudo é muito mais bem feito agora, né? O escudo... Aqui é muito mais bem feito o escudo, a mesma cena, com o escudo muito mais bem feito, né, em termos de tecnologia. Enfim, coisas que estavam muito boas no filme, tá? Muito legais mesmo. Eu achei que a fotografia em geral ficou muito boa. A questão da voz, quando a mãe dele, a Lady Jessica, fala com ele logo no início, né? Me faça entregar água, use a voz e não sei o que lá. Isso é como tá no livro mesmo, isso a história é bem essa mesmo, ficou muito legal essa parte. A questão da profecia em Arrakis, isso ficou excelente. Eles pegaram o ponto certo. Estava tudo planejado pela Bene Gesserit. Você viu que eles falam no final, quando a Madre Superiora lá das Bene Gesserit está falando com a Lady Jessica, ela fala assim, olha, ok, você está tentando fazer o Kizak Haderach, né? O Kizak Haderach, que é o ser superior lá, que eles estavam planejando produzir, né? Então, você está tentando, ok, vamos dar uma chance, está tudo planejado, já está tudo preparado lá em Duna. Ou seja, o pessoal, os Fremen, que tem toda aquela ideia religiosa de que vai chegar alguém e coisa e tal, é exatamente essa situação, já estava tudo planejado pelas Bene Gesserit. Enfim, esses pontos ficaram muito bons. O ornicóptero, aqueles helicópterozinhos que batem a asa também, bem legal, isso ficou de acordo com o que está o livro. A cena do Gonjabar, pô, excelente também, muito boa, muito bacana. E, enfim, coisas que eu senti falta, né? Assim, no livro tá correto isso, tá? A gente não vê o pessoal da Guilda Espacial na primeira parte do livro, só mais adiante. Aliás, eu acho que nem no livro inteiro, o primeiro, você não vê a Guilda Espacial, só mais pra frente. Foi lá no livro do filme de 84 que eles tentaram adiantar a coisa e botaram o cara lá da Guilda Espacial aparecendo logo de cara. Mas, no final das contas, é uma pena, porque é uma visão muito bacana daquele cara. Ele é um ser humano, tá? Esse cara aqui ó, é um piloto da Guilda Espacial, tá vendo? Ele aparece no filme de 1984, do David Lynch, e assim mesmo, ele é um ser humano, só que ele tomou tanta especiaria que ele mudou a forma física dele. É um negócio todo aí, cheio das viagens do negócio. Realmente é impressionante a forma como eles fizeram. Realmente ficou muito bacana essa cena. Essa cena ficou muito legal no filme de 84, do cara chegando, só que isso realmente não tem no livro, né? Isso aqui foi uma coisa que é uma novidade aqui, que eles quiseram adiantar, botar o cara aqui, coisa e tal. E, enfim, não tem nesse filme, não tem nada disso. Mas o resto está muito bacana, muito legal, a coisa realmente está de acordo com o livro, não tem isso, né?
pontos que eu achei que eles poderiam ter explorado e não exploraram nesse filme, né? Algumas coisas que ficaram faltando realmente. A primeira coisa, eles não falaram nada dos Mentat. Esse cara aqui é um Mentat. Qual que é a história por trás disso? Lá no futuro, essa história se passa muito no futuro, né? A humanidade aboliu computadores e aboliu robôs porque eles perceberam que essas coisas faziam mal para os seres humanos. Então, não tem computador, não tem robô. E aí como é que eles usam? Eles usam os Mentats, que são seres humanos especialmente treinados, que também usam drogas especiais e coisa e tal, para expandir a cabeça deles, eles se tornam verdadeiros computadores humanos, né? Então os Mentats, eles não falam quase nada, só tem uma hora que esse cara aqui fica com o olho branquinho e faz uma conta rápida, mas é essa a história, ele é um Mentat, ele é um computador humano desenvolvido especificamente para essa função. Achei que podiam ter falado mais disso, é uma coisa bem legal, mas enfim, não é também algo que faça diferença na história. Outra coisa que faltou deles falarem foi que eu achei que eles poderiam ter explorado mais, na verdade, eles falaram isso, né? É a questão do não casamento do Duque Leto com a Lady Jéssica, né? Então vocês sabem, o Duque Leto e a Lady Jéssica são os pais do Paul Atreides. O Duque Leto e a Lady Jéssica, ela tá aqui do lado dele, ela é a concubina dele, ela não é a mulher dele, eles nunca se casaram. E no livro tem todo esse questionamento. Por quê? Porque, na verdade, isso vocês ficam sabendo no filme, né? Era a Bene Gesserit, essa ordem de bruxas que tem vários poderes, né? E que a Lady Jéssica faz parte. Elas têm várias capacidades, inclusive de escolher o sexo do filho. Então, ela foi ordenada pela Madre Superiora lá da ordem dela que ela deveria dar uma filha para o Duque. Só que o que aconteceu? Ela se apaixonou pelo Duque, e o Duque queria um filho, então ela contrariou a ordem dela das Bene Gesserit e deu para ele o filho, que é o Paul Atreides. Ela não deveria ter feito isso, ela deveria ter dado uma filha para ele, porque tem toda a história que, na verdade, o planejamento delas era casar a filha deles com o filho dos Harkonnen, e aí nasceria o Kizak Haderach. Aí que nasceria o Ser Supremo e coisa e tal. Então ela adiantou em uma geração a coisa, porque, de forma intencional, não, porque ela amava o cara e queria dar um filho para ele de qualquer forma. E justamente ele não casou com ela porque ela é uma Bene Gesserit, isso pegava mal na família dele. Então, assim, eles não são casados, mas assim, eles são monogâmicos, só tem os dois ali, ele não tem outros casos, o cara, ele só não casou com ela por questão mesmo de pressão familiar. E aí tem toda essa trama no livro de que ela sacrificou tudo por ele, né? Ela sacrificou a ordem da Bene Gesserit inteira por amor dele, e ele não foi capaz sequer de casar com ela. Então, assim, tem toda essa trama no livro, coisa e tal, mas na história aqui no filme, eles não exploraram isso muito. No finalzinho, tem uma cena que ele fala pra ela, pô, eu deveria ter casado com você, um pouco antes dele morrer. Mas, enfim, eles poderiam ter explorado isso um pouco melhor no filme aqui, essa dinâmica dela como uma concubina real, uma concubina do Duque, não é uma esposa do Duque, né? Mas ela é a mãe do Paul Atreides, então o filho deles é o herdeiro formal e coisa e tal, né? E outra coisa importante também foi a trama do traidor. Para quem viu o filme, vocês sabem, se você não viu, é um spoiler, mas bom, já está na fase dos spoilers aqui, né? Tem um traidor na Casa Atreides que vai acabar matando o Duque Leto, né? E esse traidor... Opa, não posso passar aqui para não dar problema de copyright. E esse traidor é alguém que está lá na casa faz parte, né, da casa lá dos Atreides, né? É o especialista em medicina. Ali também você vê essa coisa, né? Isso também é explorado no livro. Repara que ele não tem instrumentos, ele não usa instrumentos, não tem esse negócio de computador, tem muito pouca coisa ali. Ele mede a temperatura, ele bota a mão assim na pessoa. Ele também é uma pessoa, tem poderes, digamos assim, né? É tudo cheio disso na história. Tem poderes especiais para ver se a pessoa está com alguma doença ou não, e coisa e tal, né? Mas ele acaba traindo o Duque Leto, ele que mata o Duque Leto, mas no livro isso é um plot muito maior, tem toda uma história que eles desconfiam que alguém é o traidor, eles começam a procurar o traidor, e aí você desconfia de várias pessoas ali na casa, quem poderia ser o traidor, até que você descobre que o traidor é esse cara e coisa e tal, enfim, não teve isso no filme. No filme, não, o cara vai lá e mata, ele já é o traidor de cara, já vai lá e... Não tem toda essa trama do pessoal ficar pensando o que é o traidor e quem é o traidor e não sei o que lá. Eu acho que isso fez falta no filme, eu acho que poderia ter explorado isso,
é mais um subplot muito interessante aí, até porque mostra como é que era essa coisa toda foi construída, né? No final, a morte do traidor lá pelos Harkonnen ficou um negócio meio superficial. Aí fala, sua mulher tá aqui, tá, vou matar também, coisa e tal. Tem toda uma história por trás disso, muito mais complexa, realmente faltou isso daí, né? E, bom, finalmente tem outras coisas que não foram exploradas nesse filme, que eu achei que poderiam ser exploradas, mas que vão ser exploradas na parte 2, com certeza, né? Primeiro é a própria Shani, né? A Shani, que é a personagem da Zendaya, que vocês já perceberam, né? Ela vai fazer um par romântico com o Paul Atreides, né? Não preciso falar para vocês outra coisa, vocês já sacaram essa parada, né? Então, é lógico, ela mal apareceu nesse filme. No finalzinho ela aparece ali, dá uma faca pro cara, mas meio que, né, não fala nada. E certamente isso vai ser uma coisa muito mais importante. Então não exploraram muito, mas é porque vão explorar ainda na parte 2 do filme, com certeza, né? Uma outra coisa que você deve ter prestado atenção é no ratinho do deserto. Vocês viram que logo que eles estavam presos, ele e a mãe dele, aparecia um ratinho pequenininho. Em algumas outras situações aparecia um ratinho do deserto. Aquele ratinho chama-se Muad'Dib. E ele vai ter um papel crucial mais pra frente aí. Eu não vou dar spoiler mais pra frente, mas é um detalhezinho, não é nada assim. Só pra vocês prestarem atenção no ratinho. O ratinho tem coisa do ratinho. E outra coisa é o Harkonnen, de novo, teve várias cenas com os Harkonnen, mas ainda tem muito mais coisa do que isso. Eu espero que eles vão explorar isso na fase 2 e coisa e tal. Na boa, esse filme dava pra fazer em 3 partes o primeiro livro, tá? Seria até melhor. Esse primeiro filme tem 2 horas e meia, é um filme longo já, e, sinceramente, se eles forem fazer daqui já uma segunda parte só, cobrindo todo o resto do filme, ainda tem coisa pra caramba, né? Vamos torcer pra eles fazerem um negócio bacana. Eu acho que realmente dá pra ser um negócio campeão essa série, gostei muito do filme. Tô empolgadão pela parte 2, hein?